Abra suas Bíblias aí, Mateus capítulo 5, em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos caminhar aqui. Deus é bom em todo tempo, não é verdade, irmãos? Estou contente, irmãos, pela igreja que está vivendo em unidade. Eu estava contando quantas pessoas trabalharam nesta reforma. E eu percebi que a igreja, quase toda a igreja esteve em movimento, não é? E é isso que alegra o coração de Deus, é ver uma igreja em movimento. E você que é a igreja do Senhor, esteja cada dia mais disposto a dar o seu melhor a Deus. Com o seu trabalho, com a sua oferta, com a sua disponibilidade. Eu ia agradecer pessoa por pessoa aqui. Mas quando nós queremos agradecer um por um, nós corremos o risco de deixar alguém para trás. Então, já foi agradecido, o presbítero Davi fez um agradecimento geral, e Deus que possa recompensar o trabalho de cada um dos irmãos aqui, amém? Nós vamos caminhar, estamos caminhando no Sermão da Montanha, ou no Sermão do Monte. Nós estamos estudando as beatitudes, né, ou as bem-aventuranças. Então, você que já abriu sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Pai Santo, Deus querido, nesta noite, Pai, tão sublime como todas as demais que o Senhor tem nos dado, nós precisamos mais do que nunca da Tua graça. Nós precisamos mais do que nunca, meu Pai, do Teu Espírito Santo, nos consolando e falando ao nosso coração através da Tua palavra, porque é a Tua palavra quem nos purifica, Pai. Nos abençoa nesta noite e nos enche da Tua graça, do Teu poder, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Pode se assentar, pode tomar o seu lugar. Nós vamos caminhar aqui nesse sermão. E esse Sermão do Monte, irmãos, nós temos estudado já há um bom tempo, e nós temos aprendido muitas coisas aqui. A última mensagem que foi pregada aqui foi sobre, quem aqui lembra? Não, limpos de coração é hoje, onde nós paramos. Hoje é bem-aventurados os limpos de coração, não é? Mas nós paramos bem-aventurados os misericordiosos, não é? Porque eles alcançarão misericórdia. Foi o presbítero Davi que trouxe essa mensagem, uma mensagem abençoadora. Irmãos, o Sermão do Monte, ele é geralmente chamado, o sermão é chamado de o protesto do rei, ou o protesto do grande rei. Por que ele é chamado um protesto? O que é um protesto? Um protesto geralmente é algo escrito e passado aos súditos, né? Passado às pessoas, a uma determinada comunidade, uma determinada comunidade de pessoas, não é? Como, por exemplo, o rei. O rei, aqui é chamado de, nesse sermão vai ser chamado de as bem-aventuranças, porque muito feliz, bem-aventurado quer dizer muito feliz. E esse protesto do rei, por que rei? Porque Jesus é o grande rei. Nós sabemos que na antiguidade, os vassalos, eles eram submissos aos suzeranos, que eram os senhores de terra. Então ele passava o seu protesto para eles: olha, é isso e isso que eu quero. Então o Sermão do Monte é isso. É um grande rei chamado Jesus
passando para o seu povo, para os seus súditos, para os seus discípulos, o que é que ele quer de nós. Pessoas misericordiosas, pessoas pobres de espírito, pessoas que choram na presença de Deus, pessoas mansas. E hoje nós vamos ver pessoas limpas, puras de coração. Irmãos, é muito importante essa questão da pureza do coração, porque o que é ser puro de coração? O que é que você entende por pureza de coração? Nós sabemos que o farisaísmo foi muito condenado, muito combatido mesmo por Jesus. Condenado não, porque Jesus não condena ninguém. A palavra correta é combatido. Porque quando Jesus chegou naquele ambiente religioso, ele se deparou o quê? Com pessoas frias, pessoas meramente religiosas, pessoas que estavam preocupadas em mostrar o seu exterior. Elas não estavam preocupadas com o coração. E Jesus trouxe a verdadeira teologia do coração. Jesus trouxe a religião que vem do coração. Que religião é essa? É a religião que brota de dentro, que sai de dentro para fora, e não aquela meramente exterior. E aqui nesse sermão, nós vamos ver, por exemplo, as características de um súdito desse grande rei. Quem são os súditos? Eu e você. Os discípulos. Súditos são pessoas que seguem fielmente a um rei, que segue os princípios de alguém que está acima dele. E quais são essas características que deve ter em cada um dos seus súditos? A humildade, a simplicidade, são as características que deve habitar dentro de nós. A pureza, a lealdade. Isso é o fruto do Espírito. Mas, pastor, de onde é que você tirou que os discípulos têm que ter isso? Gálatas 5:22. Fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o que? Amor, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Agora vamos pensar aqui comigo, na humildade, por exemplo. Quando nós falamos de humildade, nós estamos pensando em valores, aliás, em coisas, mas não se trata de coisas, se trata de valor. Como assim valor? Se trata de caráter, algo que vem de dentro. O humilde de coração é aquele que ele é simples nas suas atitudes. Ele é bom naquilo que faz, mas ele tem simplicidade nas suas atitudes. Jesus era esse homem. É por isso que despertou tanto a ira dos fariseus. Porque Jesus chegou com simplicidade. Jesus não chegou vestido de terno e gravata, com roupa, brilhantes, com vestes majestosas como de rei. Jesus chegou no meio do povo, simplesmente, acessível a todo mundo, e aquilo incomodou muita gente. Porque Jesus falava com prostitutas, Jesus falava com cobradores de impostos, Jesus ia nas bocadas, nas piores bocadas que tinha. Eu achei isso interessante, irmãos. A pregação de ontem, aquele jovem que veio lá de Brasília, pregando ontem na Rocha, Vila Matilde, ele impactou assim mesmo, estava muito lotada a igreja lá, quem conhece lá é muito grande. E ele contou um fato interessante. Ele contou que ele foi para dentro de uma balada, preste atenção, não vai crente aqui para dentro de balada não, tá? Porque isso aí o rapaz foi por uma direção de Deus, é um rapaz convertido, chamado missionário, mas ele disse que foi num lugar, numa rave, né? E ele disse que lá ele foi o quê? Resgatar um homossexual lá de dentro. Ele disse que começou a dançar junto com ele aquela música eletrônica e tal, naquela batida, e depois ele parou em frente ao rapaz, vou resumir aqui o que ele falou, e ele falou assim, ele sabia que aquele rapaz era homossexual, né? E ele falou para ele assim, cara, tem alguém que está muito afim de você. Ele falou, sério? Ele disse, é um dos meus amigos. Ele, quem é?
Então você imagina que loucura, eu nunca tinha escutado isso. Uma pessoa ir dentro de uma balada resgatar uma pessoa, outra pessoa. E aí ele disse que o cara ficou curioso, aí ele falou assim, ele disse que coçou a cabeça e disse assim, é JC. Aí ele, quem é JC? É João de quê? É José de quê? Aí ele falou assim, ai meu Deus, agora eu vou ter que soltar. O Espírito Santo falando, vai, fala quem é, né? E aí ele falou, Jesus Cristo. Aí disse que ele deu uma risada, meio sem graça, os dois começaram a rir, né? E aí ele pensou que o cara estava falando, quem estava afim dele, era um daqueles amigos dele que estava lá atrás. E ele falou, agora, né, agora deu, porque eu não combinei nada com meus amigos, e o cara vai ficar achando que é um dos meus amigos. Aí ele disse que ali desenrolou um papo, falou que era Jesus que estava querendo tirá-lo daquela vida, depois foi para um canto lá os dois, o rapaz começou a se derramar, a chorar, e aquele rapaz era filho de pastor, irmãos. E aquele rapaz, ele estava afastado da igreja, porque ele fez uma tatuagem, e o pai dele, né, o pai dele, que era pastor de uma igreja aí bem conhecida, o pai dele acabou expulsando ele por causa dessa tatuagem. E aí, expulsando assim, né, falou, o que é que vão falar? Você é filho de pastor, com tatuagem. E aquele rapaz voltou para uma vida totalmente, para a sua vida pregressa lá, uma vida mundana, e acabou se perdendo. Mas Deus usou esse jovem para resgatá-lo de lá. Então, irmãos, como o presbítero Davi falou aqui, tem missionários que nós estamos trabalhando com eles, é só um adendo dentro da mensagem, que realmente tem esse trabalhar. E o trabalho de um missionário não é fácil, de ir nos lugares onde eu e você não vamos. Então, quando eu e você, nós estamos ofertando para esse tipo de pessoas. Apenas um adendo que eu estou fazendo. Mas voltando aqui à nossa mensagem, eu vou pregar por esses bolsos, porque esse computador está me fazendo raiva. Deixa para lá. Deixa eu com meus papéis, como eu sou acostumado. Então vamos lá, irmãos. Então nós sabemos que aqui o que é que Jesus está dizendo? Bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Porque a verdadeira religião, ela deve vir do coração. O coração é o centro da vida. E Jesus quer uma igreja o quê? Uma igreja que tenha esse coração nele. Jesus não quer uma igreja meramente religiosa. Jesus combateu muito isso. Se você voltar um pouquinho aqui, ó, Mateus capítulo 6, voltar, não adianta aí, 6:21, olha o que Jesus falou para aqueles homens que eram apenas meramente religiosos. Porque onde estiver o vosso coração, aí estará também, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que é que Jesus está dizendo, amado? Jesus está dizendo que o que eu faço de coração, onde eu coloco o meu coração, aí estão minhas verdadeiras riquezas. Para um rico, para uma pessoa que tem muito dinheiro, muito poder, o coração dele está onde? Está nas riquezas. Ele acha que aquilo é uma grande fortaleza para ele. Ele acha que ali ele está seguro. Por quê? Porque ele está cercado de bens. O seu coração está naquilo. Mas para nós cristãos, qual é a nossa fortaleza? Quem é o nosso refúgio? O nosso refúgio forte é o Senhor, amado. O nosso refúgio forte é Jesus Cristo. Por isso Jesus combatia com tanto ímpeto, né? Ele falava, eu não aceito esse tipo, em outras palavras, estou parafraseando, eu não aceito a religião que vem de fora. Não adianta você fazer jejum 2 ou 3 vezes por semana, um mês, não adianta você subir ao monte quantas vezes quiser, mas você não perdoar o seu irmão. Mas você não amar o seu próximo. Domingo passado eu preguei sobre isso. O apóstolo Tiago, na carta dele, capítulo 2, falando sobre fé e obras. Porque através das obras eu tenho como mostrar a minha fé, mas sem elas eu não tenho como mostrar. Então, o limpo de coração é isso que Jesus quer de nós. Mateus 12:34. Mateus 12:34,
nós vamos ver o que é que Jesus fala com eles. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Olha que coisa interessante, irmãos. Geralmente o assunto que você mais gosta de falar é porque está no teu coração. Já prestou atenção? Quando você fala muito de futebol é porque seu coração está muito ligado com futebol. Se você vive comentando muito de séries, de filmes, é porque a gente vai entender, já que você é uma pessoa que vê assiste muitas séries e filmes. E se você fala muito de Deus, de Jesus, a gente vai dizer, esse rapaz, essa moça, esse homem, essa mulher, esse aí é apaixonado por Jesus. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Quando você fala palavrões, é porque o seu coração já está cheio daquilo. Então, o que Jesus está dizendo para nós é para que haja essa limpeza. Ontem foi pregado sobre isso, olha que conexão essas palavras. Isaías capítulo 6. Quando Isaías se deparou com a glória de Deus, Isaías disse, eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, que vi o grande rei. Ai de mim. E o anjo tocou nos lábios dele e disse, certamente não morrerás, né? Estou tirando a iniquidade de ti. Irmãos, quando você se depara com a santidade de Deus, quem teve realmente o encontro com o Senhor, não consegue permanecer no pecado. Porque quando você se depara com a santidade de Deus, você se sente constrangido, você começa a se encolher, você fala, puxa vida, Deus é tão bom, Deus é tão santo, por que eu cometo esse tipo de coisa? Por que eu falo esse tipo de coisa? E olha, eu vou te falar uma coisa, nós temos que vigiar muito o nosso coração, porque eu vi o pastor Douglas Gonçalves falando um exemplo de um pastor que estava com uma enfermidade muito grave. E esse pastor estava no hospital e um amigo dele foi visitá-lo. Foi visitar esse pastor. E esse pastor, no desespero da sua enfermidade, ele xingava as enfermeiras. Ele chamava elas palavrão com elas. Cada imoralidade que saía da boca dele. E o outro pastor que foi visitá-lo ficou assim, chocado com aquilo. Não é? Ficou chocado com aquilo. Aí ele falou assim, sabe por quê? Ele dando a ilustração disso aí, ele falou, sabe por que ele falava isso? Porque a imoralidade estava dentro do coração dele. Porque, irmãos, nós conseguimos esconder nossas emoções por muito tempo. Mas se dentro do teu coração tem algo que está escondido, e não é algo que glorifica o nome de Deus, certamente esse pecado, se ele não for abandonado, se ele não for deixado, ele vai te levar à ruína. Ele vai te levar à destruição. E aí um dia ele virá à tona. Aí eu entendi, quando ele falou esse exemplo, eu entendi aquilo que Jesus fala. Não há nada que esteja oculto que não seja um dia revelado. Porque aquilo que não for revelado aqui na terra, será revelado no céu. Se você tem um coração imoral, um coração impuro, que guarda sujeira nele, aqui você pode esconder a vida inteira, mas quando você chegar diante do grande rei, será revelado. Ou aqui, ou lá, na glória, será revelado. É por isso que Jesus fala que muitos naquele dia irão para o repouso eterno, mas outros ressuscitarão para a vergonha eterna. Porque isso é o que vai acontecer. Por outro lado, irmãos, quando ele contou de outro caso, de uma pessoa que estava enferma, e quando estava lá no hospital, ficou conhecido pelo doente que ora. O doente que ora, porque ele estava com uma enfermidade grave, e ele orava pelas outras pessoas. Colocava
como é que eu posso fazer o que é que eu posso fazer por você? Estendia a mão para o lado da cama do doente, dizia Deus abençoe com as enfermeiras, Deus abençoe com os médicos, por quê? Porque o seu coração estava cheio. Irmãos, quando você fica destilando veneno, o ódio da sua boca para machucar pessoas, é hora de você parar e pensar na sua condição. Quem eu sou? Como Deus me vê? Porque não importa como eu me vejo, importa como Deus me vê. Como está o meu coração? E às vezes nós usamos palavras para matar as pessoas. Um assassino não é um assassino que tira a vida de alguém com uma faca, com uma arma de fogo, mas é aquele que mata com palavras. Tem pessoas que foram castradas em vida. O que é isso? Foram mortas por causa de palavras duras, palavras mal colocadas, palavras de não incentivo. Tem pais que têm matado filhos, e tem esposo que está matando a esposa, tem esposa que está matando o esposo. Por quê? Porque não fala palavras de bênção, mas palavra de maldição. E o apóstolo Tiago falou, meus irmãos, uma fonte não pode dar água salgada e água doce ou amargosa. De uma mesma fonte não pode proceder bênção e maldição. Ou sai bênção da tua boca ou sai maldição. Então, irmãos, é tempo de nós pensar nessa bem-aventurança que Jesus está falando. Bem-aventurados os limpos de coração. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Que eu e você possamos levar a sério essa questão da pureza do coração. Como está o seu coração? Você é uma pessoa que é crente, mas ainda está lutando com pecados, é óbvio que está, mas você está lutando, que tipo de pecado está no teu coração? Imoralidade sexual, é pornografia, é murmuração. O pecado de murmuração, ele é terrível, irmãos, é terrível. A murmuração, você está destruindo a sua própria vida com suas próprias mãos. O murmurador, ele fica desanimado e ele passa desânimo para quem está em sua volta. Imagine você trabalhar o dia inteiro com uma pessoa murmurando do seu trabalho. O coração está cheio disso. Nós precisamos largar essas práticas. Eu e você precisamos olhar para dentro de nós e chorar na presença do grande rei, dizendo, Deus, eu ainda tenho um coração impuro. Deus, eu ainda tenho um coração imoral. Eu preciso limpar o meu coração. Porque, irmãos, aqui é uma condição. Está dizendo que o que tem coração limpo, puro, ele o quê? Qual é a recompensa? Verá a Deus. Logo, quem não purifica sua vida, quem não purifica seu coração, não verá a face do rei. É simples assim. Nós precisamos atentar para isso. Jesus, no capítulo 23 de Mateus, pode abrir lá também, irmãos, para não ficar nas minhas palavras, vamos lendo aí, juntamente comigo. Mateus, capítulo 23, do versículo 25 ao 28. Irmãos, Jesus não tinha meia palavras. Jesus, o amor dele é intenso por nós, mas também a repreensão dele era ali, na hora, não tem essa. Se você for permissivo demais com você mesmo, se você for permissivo com seus filhos, eles vão se perder. E se você for permissivo demais com você mesmo, com seus pecados, você também se perde. E Jesus falou aqui no verso 25, capítulo 23, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos,
mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Amém? Irmãos, Jesus era sincero. Sabe o que significa sincero? Sem cera. Vem da palavra, da expressão sem cera. O que é sem cera? Sem máscara. Se referindo lá quando os gregos representavam, faziam peças de teatro com as máscaras. Quando queria representar que estava alegre, colocava uma máscara rindo. Quando queria representar a tristeza, uma máscara de choro. Então Jesus era sem cera, sincero, já falava. Agora nós temos que ter cuidado como que se fala. Porque aqui Jesus, ele estava repreendendo a religiosidade. E às vezes nós levamos isso aqui para o dia a dia, para também ferir pessoas em nome da sinceridade. Dizendo, não, eu já falo na lata mesmo, eu já dou no meio, né? As expressões é essa, já falo na lata, já dou no meio. Não, irmão. Você pode matar pessoas também, tem que ter cuidado. Sinceridade é bom, mas tenha amor para falar. Saiba como falar, saiba a oportunidade. Conheça a pessoa que você está lidando. Tem pessoas que não estão prontas para receber uma verdade tão dura. Às vezes você pensa que você vai levantar, você mata. É preciso conhecer mais a pessoa, andar com ela, saber como se dirigir a ela. Só que aqui Jesus estava falando para pessoas de mentes cauterizadas. Jesus não estava falando para menino na fé, não. Jesus estava falando para homens que se consideravam doutores da lei. Homens que se consideravam os detentores do conhecimento bíblico. Jesus estava falando com esse tipo de homem que, além de errar o caminho, fazia com que outras pessoas também errassem. Eles nem entravam no reino dos céus e nem deixavam quem queria entrar também entrar, porque eles impediam. Então, o que acontece? Jesus falou, vocês são hipócritas, vocês se preocupam com o lavar das mãos, vocês se preocupam com o lavar dos jarros, mas vocês não se preocupam numa limpeza interior. Porque Jesus estava falando para a comunidade judia ali, para os judeus. E o judeu, irmãos, ele se preocupa muito com a questão da lavagem das mãos, com a lavagem dos pés. Era um costume e é um costume. O costume que nós temos hoje de lavar prato, panela, lavar nossos móveis, as coisas que nós lavamos, esse costume veio do judeu, de lavar todas as coisas. Isso é a purificação. Quando você ouvir lá, por exemplo, em João capítulo 2, quando fala das bodas de Caná, fala que na entrada da casa tinha umas talhas grandes, cheias de água para as purificações dos judeus. As purificações eram para a lavagem das mãos, né? A lavagem dos pés de quem vinha também daquele barro, daquelas ruas lamacentas. Então, como eles eram muito ligados com a questão da limpeza, Jesus nesse sermão falou assim, bem-aventurados, muito feliz é aquele que tem o coração puro. Então Jesus pegou o gancho para falar de pureza, para dizer, não a pureza exterior, mas a pureza interior. E aí ele falou assim, vocês gostam, né, de aparentar ser bonitos. E aí Jesus fez uma comparação, vocês parecem com o quê? Com sepulcros caiados. Vocês já viram como as pessoas quando vai no cemitério, as pessoas ficam olhando quais os túmulos mais bonitos, né? Os que estão mais bem pintados, os que têm mais flores. Que diferença faz? Ali dentro só tem ossos, só tem rapina, carne podre, ossos e sujeira. Jesus está falando que os fariseus eram assim, bonitões por fora. Então, irmãos, quando a gente fala de farisaísmo, a gente fala, nossa, aqueles homens eram terríveis. Hoje também nós somos assim, irmãos. Se você não se vigiar, se você mesmo não olhar para dentro de você, constantemente você não viver essa guerra interior de alma e espírito, alma e carne, aliás, se você não olhar, você vai passar a viver uma vida religiosa, achando que para Deus aquilo está bom. Achando que vir na igreja simplesmente está bom. Achando que dar sua colaboração financeira está bom. Tem gente que acha, irmão, que só dizimar é o suficiente.
Irmãos, nós não podemos barganhar com Deus. Uma pessoa falou para mim assim, que pena que Deus não aceita, né, a minha oferta, porque o Senhor falou para mim que se eu não fizer isso, Deus não vai aceitar. Eu falei, não aceita mesmo. Não aceita mesmo. Enquanto no seu coração não for liberado o perdão, pode dizimar quanto você quiser. A gente vai trabalhar na igreja com esse dinheiro, com as ofertas que entram, nós vamos. Mas Deus primeiramente tem que aceitar o quê? O meu coração. De que adianta eu achar que eu vou dar um monte de dízimo porque eu estou ajudando na igreja, eu posso passar batido e não perdoar o meu irmão? Não tem essa. Não existe essa. Com Deus não há barganha. Nós temos que fazer, sim, perdoar, amar, ajudar o próximo, ser um com o meu irmão, como nós cantamos aqui, mas, principalmente, dizimar, mas principalmente fazer essas coisas, tudo isso que eu falei. A irmã Andréa louvou aqui, ela falou, só quem suporta, eu não conheço esse louvor, mas ela disse que só quem suporta tudo que ela suportou, a canção diz, é só quem tem raiz, né? Só quem tem raiz. E que raiz é essa, irmão? Só quem suporta as quedas da vida, as tempestades que virão pela frente, é quem está firmado em Jesus. E quem está firmado em Jesus é quem tem um coração puro, um coração reto diante de Deus. Você pode dizer, pastor, mas isso é uma utopia. Isso não existe ninguém com coração puro, mas existem pessoas que foram compradas com o sangue de Jesus. Pessoas que já anda com aquele que te convida e fala, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, não é? Ele nos ensina, quando ele fala, vinde a mim, ele está dizendo, venha que eu vou te ensinar como andar, e aí você vai aprender, meu irmão, nós vamos aprender como andar com Jesus, como perdoar, como se livrar de mágoas, tem todo o ensinamento que você precisa na Bíblia. Eu lendo lá, finalzinho de Êxodo, começo de Levítico, com meus filhos, e eu explicando para eles, né, a gente sempre tira 3 lições pela manhã, aí eu falei assim, agora, com esse monte de coisas aqui, como é que nós vamos tirar lições aqui? Não é? Por exemplo, falando de leis, isso e aquilo, eu falei assim, a primeira lição que nós vamos tirar aqui, toda profissão, todo dom e todo talento vem de Deus. Porque lá está dizendo, e Deus encheu a Bezalel e a Oliabe de todo conhecimento para inventar invenções. Então ali nós já temos uma lição. Tudo que o homem tem vem de Deus. Então a Bíblia fala, tem assunto para tudo, irmão. Se você for ver, todas as profissões estão ali dentro, de Êxodo Levítico que você leu. Ali tem ferreiro, ali tem mulheres costureiras, tem pessoas hábeis para trabalhar com ouro, com a prata. E aí você vai dizer, puxa vida, né? Então, engenheiros, desenhistas de projetos, Deus foi enchendo as pessoas de conhecimento. A Bíblia é o manual que nos ensina a viver. Das coisas mais triviais às mais complexas. E nós muitas vezes desprezamos esse conhecimento, porque nós queremos viver o que é a nossa maneira. Nós queremos viver do jeito que a gente acha que é certo. Não viva uma religião do jeito que você acha que é certo. Viva da forma que Jesus está dizendo que é certo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O coração, amado, se refere o quê? Refere-se à inteireza do homem, à sua totalidade, à integridade. Quando você ora, é seu coração que está orando. Lembra de Ana, 1 Samuel, lá no capítulo de 1 Samuel, capítulo 1, ou 2, Ana, mãe de Samuel, diz que ela orava, só os lábios dela que se mexia. Mas ninguém ouviu o que ela estava falando. Mas ela chorava, por quê? Porque a oração estava vindo de dentro, do seu coração. Sabe por que você não tem mudado de vida? Sabe por que você não tem mudado de situação? Porque você não tem feito isso de coração.
Você não tem feito isso com vontade. No dia que você disser, eu sou um homem podre por dentro e eu preciso de mudança, Deus. No dia que você derramar lágrimas nos pés do Senhor, vai haver a transformação. No dia que você olhar para você e parar de se achar o máximo e dizer, eu sou uma mulher impura de pensamentos, Deus vai fazer essa obra no teu coração. Quando isso vier de dentro de você, quando isso vier de dentro de nós, porque é isso que o Senhor pede de nós, irmãos. Então, quando nós estamos agindo, nós estamos agindo por quê? Porque nós temos um coração. Nós só fazemos as coisas, os comandos que as nossas emoções, nosso coração vai dando. Só que tem uma coisa. O profeta Jeremias vai dizer, capítulo 17 de Jeremias, ele fala que enganoso é o coração. Então, cuidado. Engraçado como as mensagens, interessantes vão se cruzando. Parece que uma coisa chama a outra. Eu comentei isso também domingo. Cuidado, porque o coração é enganoso. Às vezes o nosso coração nos leva a desvios. Tome cuidado. Faça as coisas de coração, mas faça com base naquilo que você conhece de Deus. Com base no conhecimento escriturístico da Bíblia. Daquilo que Deus tem te ensinado. Por isso, amado, quando eu erro, eu devo pensar nas minhas atitudes para que eu possa me corrigir. Para que eu possa voltar atrás. Não deixar o orgulho tomar de conta do meu coração e sempre me humilhar. Você vai ter grandes vitórias quando você agir dessa forma. Deixar Deus trabalhar dentro de você. Deixar o Senhor agir dentro de você. Abra aí Mateus capítulo 15, 19. Volta um pouquinho só, nós estávamos mais para frente. Mateus 15, 19. Vai dizer o seguinte: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então Jesus está dizendo, de onde é que procedem os maus comportamentos? De onde é que procedem as contendas? Um homem, quando ele traz sua esposa, foi de uma hora para outra? Claro que não. Ele começou a maquinar no seu coração. Ele começou a olhar para outras mulheres, pensar coisas que não devia. Da mesma forma, mulheres também. Quando trai o seu esposo, é porque começou a maquinar. Irmãos, quando uma árvore cai, devido a uma tempestade, ela não caiu somente pela força da tempestade. Ela caiu porque ela estava com o seu interior comprometido. Ali, quando surgiu aquele primeiro bichinho comendo o interior dela, depois vieram outros e mais outros, e aquilo não foi tratado, e foi comendo o interior daquela árvore, até que a primeira tempestade que veio a destruiu. Assim é minha vida e a tua. Assim é conosco. Se eu e você não olhar para dentro de nós e não limpar esse bichinho que começou a brotar no nosso coração, esse mau pensamento, esse veneno da intriga, esse veneno da inveja, esse veneno do ódio, maus pensamentos, se você não começar a combater isso, isso vai tomar uma proporção tão grande, que quando bater a primeira tempestade na tua vida, vai te derrubar. Então, por isso que Jesus dá importância à pureza do coração. Para que cresça uma igreja saudável, eu e você precisamos nos olhar mais. Olhar para dentro de nós. Provérbios capítulo 4, 23. Abra aí comigo Provérbios 4, 23. Se você não consegue abrir, você escuta e depois você pode ler na sua casa. Provérbios 4, 23 vai dizer, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém? O coração, irmãos, é uma fonte.
o teu coração e o meu, é como a nascente de um rio. Se eu e você poluir a nascente de um rio, logo todo o rio vai ficar poluído. Mas se o teu coração e o meu for purificado, é como a nascente de um rio que é pura, vai purificando as águas. Por isso que aquele grupo de louvor lá da Igreja Batista da Lagoinha, ele fez um CD todinho e colocou esse tema, águas purificadoras, baseado no texto de Ezequiel. As águas purificadoras. Jesus é essa água que purifica. E sabe por quê, irmãos? Outra razão que eu e você estamos tendo tanta derrota na nossa vida, é porque você está tentando lutar com sua força. Você está dizendo, eu não consigo, pastor. Eu tento parar de pensar nessas coisas. Eu tento ser uma pessoa melhor, não consigo. Você não consegue mesmo. Eu não vou conseguir mesmo, se eu não entregar a direção, as rédeas da minha vida, se eu não entregar ao Espírito Santo. Tem que haver uma entrega. Nós temos que dizer, vem Espírito Santo. Ontem, na hora que aquele pregador lá na Vila Matilde falou assim, feche seus olhos agora, peça mais do Espírito Santo. Peça mais. Irmãos, ali eu não conseguia nem pedir, eu só conseguia chorar. Só me derramei. E eu sentia, vendo aquelas pessoas indo lá na frente, se derramando, né? Alguns dos nossos adolescentes foram lá, né? Eu falei, que bom, né? Que eles estão sentindo isso. Foram lá na frente. O presbítero Davi foi lá, aquele povo ajoelhado, ele começou a ajudar, né? A orar pelas pessoas. E eu fiquei ali, parado, só contemplando a beleza de Deus, sabe? Foi um momento tão sublime ali, irmãos. Um momento entre eu e Deus. Parece que quando você faz isso, você encontra a essência de viver. Se você não deixar o Espírito Santo trabalhar dentro de você, não tem razão de vir à igreja. Não há razão de nós estar aqui ouvindo um sermão desse, 40 minutos, para que se afadigar se você não está disposto a entregar a direção da tua vida a Jesus? E aí o Espírito Santo foi falando, agora saia do seu lugar e ora pelos meninos que vieram com você. E olha, irmãos, e a gente ainda resiste, né? Eu falei, não, Deus, aqui está tão bom. Deixa eu ficar chorando aqui, é meu momento. Por que é que eu tenho que orar por esses meninos agora? Eu oro por eles direto nos cultos de quinta-feira. Eu oro por essa igreja direto, eu estou gemendo na tua presença. E aí o Espírito Santo falou, sai agora. Vai, abraça cada um deles e ora. E aí eu levantei, os meninos nem entenderam, né? E eu fui abraçando cada um no meio da multidão lá. E aí às vezes tinha outras pessoas que estavam perto, acho que eles ficavam falando, agora é a minha vez, acho que o pastor quando sair desse vai orar. Aí eu falei, né, mas o que o Espírito Santo falou não foi para mim sair orando por todo mundo. Ora por esses adolescentes que você trouxe até aqui, que você guiou até aqui. E eu fui orando por eles. Então, irmãos, quando o Espírito Santo fala, é muito bom. Deixa Deus falar com você. Confessa para Deus que você precisa dessa entrega. Eu preciso, irmãos, eu preciso me entregar mais à direção do Espírito Santo. Constantemente eu peço isso para Deus. Pai, que eu possa me entregar mais. Nós precisamos constantemente disso. Desse ministrar dentro de nós. Senão a gente morre. Senão a gente fica seco pela religiosidade. Conhecimento, só conhecimento bíblico, sem a verdadeira unção do Espírito Santo, não leva nós a lugar nenhum. Verdadeiro conhecimento, ele tem que estar junto com unção, com derramar. E quem tem que buscar isso é eu e você. É uma entrega. Às vezes, irmãos, eu luto para ficar mais tempo na presença de Deus. Às vezes eu quero levantar da oração, eu falo, não, eu vou ficar aqui. Parece que eu já encerrei meu período de oração, mas eu vou ficar aqui. Eu quero gastar tempo com o Senhor. E um dia desses, o Espírito Santo cobrou de mim uma coisa que eu tomei um choque por dentro. Quando eu trabalhava muito tempo nas madrugadas, que eu trabalhei muitos anos de cobrador, como os irmãos já sabem, eu falava para Deus, Deus, se o Senhor me der outro emprego, eu vou orar mais. Eu vou me consagrar mais. Quando eu tiver mais tempo, eu vou me consagrar mais. E aí eu percebi que eu estava se consagrando do mesmo jeito que eu estava no passado. O meu tempo não tinha mudado.
A quantidade que eu orava parecia a mesma, que eu fazia parecia a mesma. Aí o Espírito Santo me trouxe isso à memória. Você disse que quando tivesse mais tempo, você ia passar mais tempo comigo. E aí, irmãos, eu tomei aquele choque dentro de mim, de realidade, sabe? Então, quando eu achava que eu já tinha ficado 30, 40 minutos na presença de Deus, eu falei, agora já está bom, tem meus afazeres, vou levantar. Mas era como se um imã me puxasse para eu ficar mais ali um pouco. Fica mais um pouco, fica mais um pouco. E às vezes eu ficava sem saber nem mais pelo que orar, porque eu já tinha orado por tantas coisas. Ficava, mas só em silêncio. E aí o Espírito Santo ia ministrando. Aí de repente vinha aquela vontade de chorar, aquela vontade de se derramar. E aí, irmãos, aquilo ali é uma nova experiência. É uma nova experiência. Experimenta fazer isso. Experimenta ir diante de Deus sem pressa. Quando você for levantando, você mesmo fala, não, agora não. Eu vou ficar mais um pouco. Porque, irmãos, como aquele filme lá, né, Quarto de Guerra. A mulher falou assim, eu era acostumado a orar 10 minutos. Aliás, 10 minutos eu cansava, não sabia, não tinha mais palavra. Depois que eu comecei a orar, me entregar mais, conversar com o Espírito Santo, pegar essa prática, agora até para eu parar é que é difícil. E aí você entende que é quando Deus fala com você, é quando você dá um tempo de qualidade. Para que nosso coração seja puro, é necessário dar esse tempo de qualidade a Deus. É necessário investigar mesmo quais as áreas da tua vida que estão apodrecidas. Quais as áreas que está precisando dessa ministração. Então o crente, irmãos, nós devemos viver uma vida pura, santa. Porque se não viver desse modo, nunca nós veremos a face do Senhor. Mateus 5:20, pertinho aí. Mateus 5:20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se você acha que está orando 10, 15 minutos todo dia, você acha que jejuar 3 vezes por semana é o suficiente, que você está sendo um bom cristão? Avança mais. Vai mais além. Porque esse texto está dizendo, se a vossa justiça não for um pouco maior, não exceder, não for maior do que a dos escribas e fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. Os escribas e fariseus contavam quantas vezes eles jejuavam. Contava quantas vezes eles perdoavam. Aí Jesus veio quebrando o protocolo. Jesus falou, um dos discípulos, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Ele falou, 70 vezes 7. Ilimitado. Não conte quantas vezes você já perdoou alguém. Não conte quantas vezes alguém já te ofendeu. Só perdoa. Pede a Deus, Senhor, me dá essa capacidade de perdoar. Porque parece, irmãos, que de tanta ferida dentro do teu coração e do meu, a gente é tão limitado que fala, eu já cansei com essa pessoa. Eu já cansei de insistir com essa pessoa. Mas Deus não cansou de você. Jesus não se cansa de você. Ou você acha que você é bonzinho, santinho, que não faz nada. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas olha o tanto de pecado que eu e você cometemos diariamente. O tanto de deslizes que a gente já comete todos os dias. E Deus continua ministrando. E Deus continua falando. E Deus continua chamando para perto. Nos chamando para perto. Então, queridos, nós temos que perceber quais são os sinais de um coração puro. E não deixar que os outros percebam isso. Eu e você é quem temos que perceber. Em nós, eu estou falando de nós. Quando você começar a olhar para você, você vai perceber que a sua religiosidade é muita e sua espiritualidade é pouca. Porque às vezes nós olhamos demais para o outro. Olhe para a sua vida. Quais são os sinais de uma santidade, de uma pureza espiritual? A primeira delas é ter a integridade nos seus lábios, é a integridade no seu coração. Lembra de José, do Egito? José lá no Egito, quando ele fugiu da mulher de Potifar, é porque ele tinha um coração íntegro. Sabe o que é um coração íntegro? Inteiro.
O que ele é na frente das pessoas, ele é quando ninguém está vendo. Então José fugiu do pecado mesmo quando ninguém estava vendo. Enquanto que muitos de nós aqui só precisa de uma oportunidade para pecar que já peca. Ah, mas ninguém está vendo, né? Vou fazer porque ninguém está vendo. Então, queridos, é tempo de nós começar a corrigir esses erros. Qual é o outro sinal? Nós temos que fugir da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22 fala para nós fugir da aparência do mal. Até da aparência, irmãos. Às vezes você está fazendo algo que você fala assim, isso aqui não é nada demais não. Mas se tiver aparência de maldade, você já precisa fugir. 1 Tessalonicenses 5:22. Vai dizer o que aí? Abstende-vos de toda a aparência do mal. O que é se abster da aparência do mal? É você não dar lugar para Satanás trabalhar na tua vida. Um homem crente chega na casa de uma mulher que o esposo não está, o que é que ele tem que fazer? Se colocar no lugar dele, fique na porta, não entre. Se a mulher está sozinha, não entre. Mas eu sou crente, eu sou irmão em Cristo, eu conheço a pessoa. Tem essa não, irmão. Não tem essa. É homem e mulher. A tentação está em todo lugar. Fica no teu lugar, mantenha o respeito, mantenha a distância. Se o vizinho daquela pessoa vê que o marido não está em casa, outro homem saindo de lá, o que é que vai dizer? Está vendo aí? A mulher diz que é crente, saindo o homem da casa dela. Não sabe o que fez, não sabe o que conversaram. Isso é a aparência do mal. Você pode não ter feito nada, foi lá, conversou com a pessoa, foi dar um recado, foi na mais ingenuidade, a aparência do mal. Satanás pega essas pequenas aparências para destruir nossa vida. Então o processo de santidade, irmãos, é complexo. É o Espírito Santo que faz, mas a minha parte como homem, ele é simples, é complexo, mas ele é simples. É complexo nesse sentido, de você prestar atenção no seu viver. E às vezes a gente não presta atenção nesses detalhes, porque a gente está muito preocupado com a vida do outro. Comece a olhar mais para você. Comece a olhar mais para a tua santidade, não para a santidade do outro. E por que nós precisamos ter coração puro? Por que é necessário? Porque é uma ordenança divina. 1 Pedro 1,16. Sejam santos, porque eu sou santo. Jesus quer pessoas, Deus quer pessoas santas. Se Jesus não quisesse pessoas santas, se Deus não quisesse uma igreja santa, Ele não tinha deixado essa ordenança, não tinha deixado essa bem-aventurança. Se você quer ser bem-sucedido na sua vida cristã, dê atenção para dentro de você, para o seu coração, para os seus sentimentos, para os seus pensamentos. Quer ser bem-sucedido? Faz isso. Porque bem-aventurado significa também bem-sucedido. E o que é uma pessoa bem-sucedida na vida cristã? É uma pessoa que sabe pregar, que sabe louvar? É uma pessoa carismática? É uma pessoa que sabe tocar instrumento? Não. O bem-sucedido na vida cristã é aquele que anda em santidade. É aquele que consegue andar em santidade. Esse é o bem-sucedido. Então, irmãos, às vezes, a gente vai na igreja e a gente fala, tomara Deus que hoje venha uma palavra diferente, porque parece que a gente está ouvindo sempre a mesma coisa. Não tem para onde fugir não, irmão. Bíblia fala de pecado. Se você quer ouvir Bíblia, é Bíblia que você quer ouvir? Você quer aprender sobre as coisas de Deus? Então você vai ouvir sobre pecado, santidade, você vai ouvir sobre arrependimento, perdão. Não tem como fugir. Quem está querendo uma mensagem mais light aí, está procurando aí boas mensagens. Então, o que é que eu falo para você? Vai lá no YouTube e escuta a mensagem que você gosta de ouvir. Porque tem pregador e pregação para tudo quanto é gosto. Tem até só pensamento positivo. Tem aqueles que falam só do amor de Deus e não falam da justiça. Quer um tipo de pregação desse? Então pode ir para lá. Agora, se você quer levar a tua vida cristã a sério,
Se você quer fugir do pecado, se você quer ter uma vida santa, o que é vida santa? Uma vida separada, dê atenção ao que a Bíblia está falando. Não o que eu estou falando, dê atenção ao que a Bíblia está falando, porque eu não estou pregando a mim mesmo, eu estou pregando Bíblia. Nós estamos pregando Bíblia. Amém? Então, por que é necessário e nós precisamos ter um coração puro? Porque é uma ordenança divina. Ordenança é para ser obedecida. Depois, por quê? Porque Deus nos escolheu para sermos santos. Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então nós fomos chamados para quê? Para ser santo. Nós fomos chamados para viver em santidade. Terceira coisa, por que nós devemos ser santos? Porque nós devemos ter um coração puro por amor a Deus. Como assim? Abacuque capítulo 1, versículo 3. Isso, tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal. O Senhor é tão puro de olhos, irmãos, que Ele não pode contemplar o mal. Então, por que nós devemos ser santos? Porque você serve a um Deus santo. Porque você serve a um Deus que Ele é puro de todos os sentidos, os olhos, o seu sentimento. Deus olha para você, Ele espera que eu e você sejamos também como Ele. Ele quer que nós sejamos assim. Então é por isso que nós devemos ser santos. Quem é o filho que não quer agradar ao pai? Qual é o filho que não quer agradar ao pai? Todos os filhos querem. Por mais que eles digam assim, eu não estou nem aí, meu pai e minha mãe querem que eu faça isso. No fundo eles querem agradar ao pai. Então eu quero agradar a Deus, eu quero agradar o meu Senhor. Então a palavra, irmãos, a palavra de Deus é como água que limpa nosso coração, ela vai limpando as impurezas. Pedro, ele traiu ao Senhor, ele negou a Jesus, mas quando ele sentiu aquele olhar penetrante de Jesus para ele, ele chorou e as suas lágrimas lavaram o seu interior. Aquele choro de arrependimento, é esse tipo de choro que nós precisamos, nos arrependendo para que nossa alma venha a ser lavada. Aquela mulher pecadora lavou os pés de Jesus com lágrimas, por quê? Porque de dentro do seu coração, ela sentia o quanto ela era impura, mas ela estava diante de um Deus puro, e ela dizia, eu não sou digna nem de lavar teus pés. Que nós possamos, amados, agir dessa forma. Davi no Salmo 51:10, ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração reto. Davi desejava desesperadamente um coração puro. Deixa eu te falar uma coisa, você está lutando com o teu coração, graças a Deus que você está lutando. Graças a Deus que você está reconhecendo que essa pessoa impura, como Davi reconheceu. Porque no dia que você se achar santo demais, aí tudo está perdido, você não vai mais buscar a Deus. Você está declinando. A nossa vida é uma busca constante. A nossa vida é um meditar constante. É querer melhorar constantemente. Cria em mim, ó Deus, se você nunca orou isso, começa a orar. Cria em mim, Senhor, um coração reto. Um coração que pensa bem das pessoas. Sabe, irmãos, aquela pessoa que só pensa mal do outro também, isso é um coração impuro. Uma pessoa que só olha para o outro com julgamento, que só olha com más intenções. A pessoa nunca pensa bem, nunca vê o lado bom da outra pessoa, isso é um coração impuro também. Comece a enxergar as qualidades do outro. Comece a pedir a Deus para você enxergar o que tem de bom na vida da tua esposa, do teu esposo, do teu filho, para que o ânimo dele também levante. Senão você só tem crítica, ninguém aguenta crítica, irmão, vai morrer. Não tem uma palavra de ânimo, de incentivo. Olha como é bom você chegar aqui na igreja e você começar a ver alguém aqui na frente orando. O presbítero Davi começou a clamar, orar. Um vai clamando, outro vai clamando, e a gente vai se alegrando. A igreja, imagina se nós chegar aqui, e ele começa a despejar, irmão, olha,
Sabe o que está acontecendo comigo? Ainda nem vendi meu apartamento. Irmão, meu salário caiu, acho que 80% do que eu ganhava. Se for dizer os problemas dele aqui, você vai chorar. Se eu for contar os meus problemas aqui, você vai chorar. Aí, irmão, você vai sair daqui pior. Nós vamos trazer aqui uma mensagem de esperança, uma mensagem que te levanta. Mas essa mensagem de esperança está ao teu alcance no teu dia a dia. Você não tem que esperar só receber aqui na igreja. Vai na tua casa, abre a Bíblia, começa a ler, começa a colocar joelho no chão. Ah, eu não sei orar, pede a Deus para aprender a orar. Ah, meu coração é assim, pede a Deus um novo coração. Você não canta? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Que coração é esse? Que na prática nós não vemos. Às vezes a gente vê pessoas briguentas dentro da igreja, pessoas arrogantes, pessoas querendo cargo, pessoa passando por cima da outra, pessoa invejando o irmão que tem um talento. Esquece isso, irmão, é isso que está dividindo a igreja. É isso que está acabando com a vida espiritual do povo de Deus. Não deixe o amor se esfriar. Que você possa todos os dias treinar teu coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Pede a Deus nessa semana, me dá um coração puro, Senhor. Já estou terminando, irmãos. Caminhando para o final. E para finalizar aqui, quais são as recompensas por ter um coração puro? Quando você tem um coração puro, irmãos, tudo na vida tem uma recompensa. Quais são as recompensas? Aqui já está dizendo, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quer recompensa maior do que essa? Ver a Deus, e você pensa, puxa, que bom, quando eu morrer eu vou ver a Deus. Não, você vai ver a presença de Deus no teu dia a dia. Você vai trabalhar com alegria. Irmãos, nada pior do que você amanhecer o dia sem esperança, trabalhar sem esperança, trabalhar com raiva. Mas é bom quando você vai trabalhar e você está alegre, que qualquer coisa te faz chorar, um louvor que você escuta, um pássaro que canta. Irmãos, hoje eu preparando essa mensagem no meu quarto, janela fechada, só os vidros, de repente, eu estava estudando a palavra, quando eu olho a cara de um gato olhando para mim. Aí ele com o olhão arregalado, eu arregalei o meu olho para ele, eu falei, será que ele vai me encarar? Aí eu ri para o gato, eu falei, meu, parece loucura. Eu ri para o gato, aí o gato saiu de perto. Eu falei, interessante. Eu louvei a Deus por aquela visão. Eu achei tão bonitinho ele olhando para a minha cara, quase em cima de mim. Então, irmãos, tudo você consegue ver uma beleza. Quando você está feliz, quando você tem Deus trabalhando dentro de você. E quando você vive mal-humorado, quando você não está de bem com a vida, tudo te irrita, as pessoas, alguém pisa no teu pé o suficiente para você fazer um escarcéu, para você querer bater, para xingar, para falar palavrão, mas quando você está bem mesmo com Deus, quando o teu coração está em paz, irmãos, isso não tem preço. Isso não tem preço. Gratidão. O presbítero contou aqui do que ele recebeu, a gratidão. É tão bom quando tem esses insights na nossa vida, quando a gente começa a pensar no que Deus faz por nós. Então comece a ter esse coração mais voltado para as coisas de Deus, pedir a Deus para te dar um coração mais quebrantado, um coração mais puro. Segunda coisa, qual é a recompensa por ter esse coração puro? Achar alento e consolo para a nossa dor. No capítulo 19 de Jó, ele vai dizer, Jó está lamentando, mas ele vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele vive. E ele vai se levantar um dia. Jó estava profetizando que Jesus iria ressuscitar. Jó nem imaginava. Jó veio muito antes, anos antes de Jesus. E Jó já estava profetizando. Eu sei que o meu Redentor vive. Então, aquele que ele é puro de coração, ele vai ver, tem duas recompensas, ele verá a Deus e ele acha alento para a sua dor, consolo. Quando você tem Cristo, você tem onde chorar, você tem uma pessoa para se derramar ali, chorar e você sair de lá aliviado.
você vai achar alento para a sua alma. Amém? Então, queridos, para finalizar, que nós possamos dar atenção a essa bem-aventurança, que nós possamos ser pessoas que têm corações limpos, puros, que nós possamos dizer: Deus, eu não consigo, eu ainda sou assim, eu ainda penso assim, mas eu necessito do Teu Espírito Santo fazendo essa lavagem dentro de mim, para que eu possa ver a face de Deus aqui e também na eternidade. Amém, queridos?